Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, nesse ambiente aberto, estou aqui no finalzinho de alguns dias de férias, né? Estou circulando aqui pelo Nordeste, aqui do nosso país. Eu gosto sempre de ir para cidades pequenas, cidades mais afastadas, conversar com as pessoas, entender o que está acontecendo na cabeça de muita gente, que a gente às vezes não tem contato, a gente não sabe, a gente não imagina. Então, são sempre experiências muito legais, sobretudo para quem tem essa preocupação de analisar a política em nosso país, as consequências dos atos dos governantes, como as pessoas comuns estão recebendo as notícias do governo e o que elas pensam do nosso país. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, queria te convidar, se você está chegando agora no nosso portal, a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque isso amplia ainda mais o alcance dos nossos vídeos, e a enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, se vocês olharem para alguns meses para trás, nós estávamos numa situação de muitas tensões, né? Até mesmo as pessoas de esquerda, as pessoas que têm canais no YouTube, na internet, as pessoas estavam reproduzindo um discurso de que nós estávamos na iminência de um golpe, que Bolsonaro estava planejando um golpe, como se da cabeça do presidente da República fosse possível haver a gestação de algum tipo de projeto. Um homem que nunca estudou política, nunca prestou atenção a absolutamente nada, nunca foi uma liderança política, um homem absolutamente inculto, um homem absolutamente ensimesmado e um homem que centrou todas as suas energias apenas para se locupletar do dinheiro público, colocando os filhos na política, tirando todo tipo de proveito, como a gente já percebeu, como algumas matérias revelaram, ainda de uma forma muito tímida, como foi o comportamento dessa figura junto com todas as que estão no seu entorno, principalmente as pessoas da sua família. Pois bem, as pessoas que nutriam algum tipo de expectativa que esse homem seria capaz de fazer alguma coisa, ficariam bastante frustradas, como nós já tínhamos antecipado aqui, e isso aconteceu. A gente está vendo nas redes sociais bolsonaristas um desmantelamento total, um desmantelamento muito grande. O que tem de gente apagando o vídeo, o que tem gente querendo apagar o rastro do que deixou para trás, e essas pessoas vão pagar muito caro se a gente pegar alguns vídeos aqui do nosso portal, que eu vinha dizendo o tempo todo, olha, isso vai dar cadeia para muita gente vai ter que gastar muito dinheiro com advogado, essas pessoas vão ficar muito decepcionadas, vão ficar frustradas porque elas estão depositando a sua fé em algum projeto comandado por uma figura absolutamente incapaz. E o Bolsonaro, depois do dia 7 de setembro, ele confirmou que essas pessoas ficaram, de fato, muito frustradas, elas estão perdidas nas redes, nos grupos de internet, os grupos de WhatsApp, eles não sabem mais o que dizer, não existe mais nenhuma palavra de ordem que estava sendo dita antes do 7 de setembro que está sendo reproduzida agora, ninguém está tendo coragem de ameaçar o Alexandre de Moraes, que continua de uma forma muito serena, uma forma muito tranquila, a fazer com que cada figura que ameaçou a democracia, cada figura que atuou contra a estrutura jurídica e republicana do nosso país, estejam sendo responsabilizadas nesse momento. Então, o que nós vamos ver daqui para frente é uma acentuação desse processo, porque todos eles que cometeram crimes e deixaram o rastro não vão ficar impunes. Essas pessoas vão ser responsabilizadas. Como eu digo a vocês, não adianta agora dizer que não disse, que não foi a bem intenção. E quem é o principal culpado nessa história? É aquele que eu disse também aqui no nosso portal, que não fará absolutamente nada para salvar a pele dessas pessoas. Todos eles vão ter que se virar sozinhos, até porque o Bolsonaro mais à frente vai ter que se virar sozinho também. Todas essas pessoas vão ter que ter despesas com advogados, estão sem dormir, vão ter perdas patrimoniais. A Justiça, através do Supremo Tribunal Federal, pela caneta do Alexandre de Moraes, bloqueou uma série de contas. Esse pessoal ficou asfixiado com falta de recursos, estão choramingando. Mas esse choro é um choro que a gente não tem que levar em consideração para absolutamente nada. É o choro do criminoso. É o choro do traficante que perdeu a boca de fumo. É o choro do dono do prostíbulo que teve a sua casa bloqueada. É o choro do dono de um cassino clandestino que teve o seu cassino descoberto.
é o choro do dono da banca de bicho, que teve a sua banca também toda presa pela polícia, por uma ação da polícia. É a mesma coisa, essas pessoas que fizeram um discurso criminoso, que estavam ali apenas utilizando a liberdade de comunicação, a liberdade de expressão, eles sempre souberam que não era isso, mas eles acreditavam que essa figura, que é o presidente da República, num eventual golpe que eles imaginavam ser possível na cabeça deles, né, que essas pessoas estariam sentadas nas primeiras fileiras, estariam na janelinha do ônibus, pegariam os melhores lugares, pegariam os maiores nacos de um governo ditatorial, de um governo comandado por essa figura que está aí. O Bolsonaro, nessa entrevista dele ao lado de Guedes, se converteu, para muitas pessoas que leem a linguagem corporal, numa figura absolutamente inútil, num pobre coitado, numa figura totalmente dependente daquele de quem nós sempre soubemos que era o seu garantidor à frente da presidência da República. Cada vez mais ele vê que Paulo Guedes é a figura que ainda garante alguma sobrevida para ele política e alguma sobrevida para ele não ser preso no final da história, coisa que eu acho absolutamente inevitável diante de tudo que está acontecendo aqui, conforme nós temos falado tantas vezes. O que vai sobrar dessa história toda? Uma grande lição para o povo brasileiro. Nessa viagem que eu estou fazendo pelo Nordeste, dá para perceber ainda que a informação não chega. O que chega mesmo é desinformação. O que o Bolsonaro fez durante tanto tempo de ficar propagando pelas suas redes, através desses criminosos todos, e ele é o principal responsável, e é impressionante como é que ele ainda não foi retirado do ar das plataformas. Quando a gente vê o que ele disse, e de formas repetidas, e como isso se sedimentou nas pessoas mais simples do nosso país, as pessoas que estão em cidades periféricas, as pessoas que acreditam naqueles bordões que ele fala e que não foram contestados, né, esses bordões pelos grandes veículos de comunicação, o estrago foi muito grande. Essas pessoas reproduzem identicamente as mesmas frases mentirosas do Bolsonaro. O trabalho vai ser muito grande. E eu acho que vai ser muito difícil essas pessoas que ainda acreditam nessa figura, elas mudarem de opinião, essa parcela da sociedade brasileira, porque isso ficou cristalizado, exceto se essas pessoas também se frustrarem de alguma maneira. Essa medida de dar a bolsa de R$400, isso aparentemente tem um efeito positivo, um efeito para essas pessoas, que vai aplacar ainda o sofrimento, vai jogar um pouco mais de arroz, de feijão no prato dessas pessoas. Mas com o processo inflacionário, não vai dar para essas pessoas fazerem muito mais do que elas fazem hoje com o que elas ganham, porque a inflação ela atingiu especificamente, de uma forma muito intensa, os gêneros alimentícios de primeira necessidade. Então vai se dar com uma mão e vai se retirar do outro. No meio, a classe média vai ser ainda mais espoliada, nós teremos aumentos levados pela alta do dólar, que também não serão atenuados pelo tipo de modelo econômico que nós temos, as tarifas públicas, os preços dos combustíveis, todos atrelados ao dólar, para gerar lucro para os seus acionistas em dólar também. Então, nós teremos uma situação, para as pessoas que estão mais antenadas com a política aqui no nosso país, um ano muito difícil, vai ter que ser um ano muito conservador para ninguém fazer compra, ninguém fazer viagem, as pessoas não trocarem de carro, as que podem. E as outras que não estão com esse tipo de projeto, têm que guardar, têm que tentar esticar o máximo que podem as suas economias, até que a gente tenha, de fato, uma mudança de governo aqui no nosso país, que não vai bastar apenas ser uma mudança de governo, porque se não houver uma mudança de política econômica para que as pessoas de carne e osso do nosso país não se estimulem a acreditar que nós estamos ali diante de um novo patamar, de um novo modelo, de mais estímulos, mais confiabilidade, mais entusiasmo da nação de uma maneira geral para a gente sair dessa situação toda que nós nos encontramos. Se isso não acontecer, nós vamos ficar trocando 6 por meia dúzia. Vamos estar aqui com o próximo governo pensando se a Bolsa Família ou o programa social vai ter R$500, R$600, R$1.000, se a nossa moeda vai ser dolarizada. Vamos estar discutindo situações apenas tópicas, sem mexer na questão estrutural do nosso país, que infelizmente tem sido
sonegada, né, relegada a quinto plano, que é a educação. Nenhuma nação do planeta conseguiu sua autonomia, conseguiu sua emancipação sem educação, educação formal e sem uma educação política. Uma educação que faça o povo entender o seu papel, cada cidadão entender o seu papel dentro de uma sociedade, ter um sentimento de companheirismo, um sentimento de pertencimento às cidades, aos bairros, às instituições, aos direitos de uma maneira geral. Se isso não for feito no nosso país, nós vamos continuar aqui batalhando entre essa luta do rochedo contra o mar, né? Entre os grandes interesses, de um lado, uma população extremamente debilitada educacionalmente, culturalmente, politicamente, e as pessoas que estão entendendo o que está acontecendo, pagando o pato, cada vez mais tendo que trabalhar mais e cuidar da cabeça, né? Porque a coisa mais complicada que tem é você estar vendo a catástrofe na tua frente e você se sentir um tanto ou quanto impotente. Ainda bem que nós temos esse espaço aqui, e isso ajuda a gente a pelo menos, trazer alguma compreensão para as pessoas que não estão entendendo ainda o que acontece aqui no nosso país. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje é o último papo aqui ao ar livre, que eu estou voltando para o Rio de Janeiro para voltar à rotina de trabalho com mais profundidade, né, e mais elementos que eu gosto de trazer para vocês aqui para ilustrar os nossos encontros, tá bom? Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau.